Muito bem, agora, iniciando agora mais um vídeo sobre o nosso estágio da atuação pedagógica nas escolas e nos espaços não escolares. Continuando com o artigo base do nosso trabalho, teremos continuidade ao estágio em si. Enfim, no último vídeo falamos sobre a diferença que tanto profissionais formados em pedagogia quanto os profissionais com formação específica são sim capacitados em atuar em diversos espaços não escolares, tais como rádios, televisões, sindicatos, mídias diversas, o que inclui a internet. Aliás, a questão da internet foi uma observação minha, na qual eu dei exemplos como o do Paulo Rizzuti, do canal StoryTube, e de um outro canal que eu não citei, mas que é muito interessante, que é chamado Leitura Obriga História, história em maiúsculo. É muito interessante. Estes são exemplos de alguns canais que trabalham com esta temática da história, e são interessantes porque, ao mesmo tempo que há um foco no academicismo, isso é, na informação pela informação, há também um interesse genuíno das pessoas que consomem este conteúdo em continuar absorvendo essas informações, nem que seja, e na realidade eu acredito como bem pontuei, por meio de um entretenimento puro e simples, o que denota que tanto o conhecimento quanto o entretenimento podem atuar de maneiras conjuntas. Um outro exemplo disso, eu não lembro se eu citei, acredito que não, que é sobre as séries documentais. Os serviços de streaming estão em alta no mundo inteiro. Especificamente, há dois serviços de streaming que estão em alta no Brasil e investem pesadamente em documentários, como parte de sua grade, buscando uma diversificação de públicos. É claro que não apenas documentários, há diversas séries e filmes segmentados para todos os públicos, sendo que, seja por uma questão de curiosidade ou de busca de conhecimento puro e simples, há um interesse genuíno na busca no desenvolvimento de documentários. Retornando, eu não sei se você pegou ou não, mas enfim. Eu estava falando sobre dois serviços de streaming de extrema relevância no mercado brasileiro, que podem servir como promotores de discussão e de difusão de conhecimento histórico, isto é, em um espaço não escolar, na vida dos brasileiros, que buscam isso, seja por um conhecimento propriamente dito, por curiosidade ou apenas por entretenimento. De qualquer forma, o objetivo principal é que a educação está sendo realizada. Eu iria citar o exemplo de uma série que eu estou vendo recentemente, que fala sobre a história do Japão antigo. No Brasil, ela recebeu o nome de A Guerra dos Samurais. O título original dela seria Battle for Japan. Não, seria Age of War, Battle for Japan, ou seja, Era da Guerra, ou Era das Guerras, Batalha pelo Japão, que fala sobre a ascensão dos principais shoguns do Japão no período ali do século XVI, em um período conhecido como o período Sengoku. Sengoku seria uma tradução geral para reinos combatentes, onde haviam diversos senhores feudais que controlavam terras específicas do Japão e entravam em guerra uns com os outros. Enfim, é uma série muito interessante que fala de um país ao qual nós não estamos acostumados a lidar e trata com uma boa produção. Na Netflix também há uma série que fala sobre os imperadores romanos. Se eu não me engano, o nome da série é Império Romano e tem 3 temporadas.
também é uma série documental muito interessante que lida com a vida dos imperadores romanos e como o Império Romano se expandiu e as revoltas e movimentos conturbados que tiveram ao longo de sua existência. Lembrando que eu me refiro ao Império Romano do Ocidente, ou que conformemente nós chamamos apenas de Império Romano, ao passo que há uma ideia errada na historiografia de classificar o Império Romano do Oriente como o Império Bizantino. Essa é uma história que não é verdade. De fato, a cidade pela qual o Império Romano do Oriente estava fundamentada, a cidade de Constantinopla, antes de receber este nome e ser refundada pelo imperador romano Constantino, se não me engano, no ano de 330, ela era uma pequena vila chamada Bizâncio. Daí veio o nome bizantino. Mas eles não se consideravam bizantinos. Eles consideravam, sim, romanos. Romanos do Oriente, mas ainda assim romanos. Mais especificamente, os romanos de língua grega. Porque se por um lado a gente pode dizer que no Ocidente haviam os romanos de língua latina, no Oriente haviam os romanos de língua grega. Enfim, na Amazon, recentemente apareceu uma nova série que, se não me engano, é A Conquista do Novo Mundo, ou algo assim, que fala sobre a viagem de Magalhães ao estabelecer uma nova rota comercial entre a Europa e a Índia. São séries muito boas, muito interessantes, e que servem a seu propósito, que é passar uma informação, educar, e na qual, por serem de caráter histórico, foi imprescindível a atuação de profissionais da história, sejam profissionais formados pela licenciatura ou pelo bacharelado. Entretanto, como é de praxe em produções assim, são produções bem longas que levam e demandam bastante tempo e que, via de regra, possuem mais de uma pessoa lidando com esses assuntos. Ou seja, podemos dizer que havia uma equipe atlética entre as pessoas que formularam o roteiro, bem como as pessoas que deram base histórica para que este roteiro fosse escrito. Assim sendo, nós vamos perceber que a atividade do ensino não escolar ele pode se dar por diversos meios. Mas enfim, superada essa discussão, vamos perceber um pouco agora sobre a história do curso de pedagogia e como essa diferenciação entre o chamado formação generalista e especialista pode se dar. Embora eu advogue, sim, pelo lado especialista, como sendo melhor e fundamentado do que tange a questões mais amplas de uma área de formação. Por exemplo, um professor de história será muito melhor em qualquer hipótese que um professor formado em pedagogia. Não porque o professor formado em pedagogia seja ruim, pelo contrário, mas pela formação específica que este profissional, no caso de história, tem e o qualifica a ser mais preciso em seu ensinamento do que um professor de pedagogia ou seria. O mesmo se aplica a professores de áreas diferentes, as quais, pela sua formação específica, estão mais capacitados que uma formação mais generalista. Mas enfim, dando um continuidade ao texto, lemos assim. Lembrando que o que está destacado em vermelho eu não leio, porque eu deixei apenas o que está em preto como base de discussão dos assuntos tratados por nosso objetivo central. Diz assim o texto: percebe-se que ao longo da história do curso de pedagogia houve muitas discussões sobre a formação que o curso deveria oferecer, gerando fragmentação em sua composição curricular, principalmente em relação às funções do pedagogo, com a dicotomia entre a formação do generalista ou do especialista, que é basicamente o que eu me referi. Uma formação pedagógica é basicamente uma formação generalista, que capacita a pessoa a dar aula em basicamente qualquer matéria. Entretanto, uma formação especialista tem uma formação mais
robusta que capacita melhor o profissional especialista do que o profissional pedagogo sobre essa área onde o especialista é formado. Exemplo que eu dei: o professor de história sempre, invariavelmente, será preferível a um pedagogo na matéria de história. Até mesmo em algumas matérias que sejam correlatas à história, um professor especialista formado em uma matéria correlata pode ser mais interessante que um pedagogo. Exemplo, é comum haver uma discussão de uma correlação entre a história e as ciências humanas como um todo, entre a filosofia, a sociologia e até mesmo a geografia. Sendo que, especificamente na geografia, existem pessoas que possuem uma certa dificuldade de separar uma coisa da outra, especialmente quando a geografia passa a sua função tida como primordial, que é lidar com cartografia, que são os mapas. Porque a geografia lida com várias questões, além apenas da geografia. E entre essas questões está a história. Portanto, um professor de geografia poderia estar melhor qualificado a dar aula de história do que um pedagogo. O mesmo poderia se aplicar, com alguma ressalva, ao professor de história em relação à geografia. O mesmo também poderíamos falar em relação à filosofia ou à sociologia. É claro, fundamentando-se o caráter predominante da formação especialista sobre essas áreas. Enfim, o que eu quero dizer? Houve uma dicotomia e uma fragmentação no currículo da pedagogia ao longo da história, entre a chamada formação generalista e a formação especialista. A meu ver, a formação especialista ela é preferencial, tanto que estou me formando por ela. Nesse sentido, uma pessoa aqui que eu não consigo identificar o nome, acredito que seja Silva, fala: nesse sentido, historicamente, o questionamento a respeito das funções do pedagogo encontrou sua correspondência na dificuldade em se indicar a categorização do curso enquanto bacharelado ou licenciatura, bem como em se estabelecer a relação entre eles. A autora questiona a dificuldade de se distinguir a categorização do curso de pedagogia, em que esse fato se configurou como principal consequência para haver debates em relação às funções do pedagogo. Ok, é basicamente o que eu acabei de falar em relação a uma formação especialista ou generalista. Agora sobre um outro viés. O pedagogo, ele é bacharel ou ele é licenciado? Porque a diferença entre o bacharel e o licenciado é que tem-se a ideia de que um bacharel ele é um especialista técnico, enquanto o licenciado é um especialista na formação de novos profissionais. Ou seja, a licenciatura forma o professor, o bacharel forma o técnico. Assim sendo, ocorreu, de acordo com a autora, a Silva, uma discussão entre a categorização do curso de pedagogia entre bacharelado e licenciatura. A meu ver, claramente licenciatura. Continuando, diz-nos assim: o Conselho Nacional de Educação apresentou na proposta das diretrizes para o curso de pedagogia a destinação em formar o pedagogo para várias áreas de atuação, tendo a docência como base obrigatória de sua formação. Entretanto, a identidade profissional do pedagogo reconhece, portanto, na identificação do campo de investigação e na sua atuação dentro da variedade de atividades voltadas para o educacional e para o educativo, segundo o Libanil, fecha aspas. Com isso, a identidade do pedagogo está associada ao trabalho pedagógico desenvolvido tanto em espaços educativos formais quanto nos espaços educativos não formais. Ok, vamos lá. Então, de acordo com as autoras deste artigo, ela nos apresenta que o Conselho Nacional de Educação propôs em algumas diretrizes que o pedagogo deve estar destinado na sua formação a atuar em diferentes áreas, tendo a docência como uma base obrigatória de sua formação.
A meu ver, isso é abrangista demais. Isso é, como assim o pedagogo está apto a atuar em diferentes áreas de atuação? O pedagogo é o quê? Um canivete suíço que serve para qualquer coisa? Não, pô. O que diferencia um pedagogo? Ou o que daria essa especialidade? Ou essa distinção? Ou então ainda este reconhecimento primoroso ao pedagogo que isso não poderia ser destinado a diferentes áreas? Ora, é nítido que um pedagogo não pode atuar tão bem quanto um profissional destinado. Já disse isto antes e repito novamente. Aqui eu estou plenamente e parcialmente puxando a sardinha para o meu lado. Assim sendo, acredito que essa diretriz de destinar o pedagogo a diferentes áreas é errada. Isso aqui chama-se privilégio. Chama-se privilégio e cartelização para apenas um grupo em sua atuação. É claro que eles dão um destaque à docência, mas dizer que pode atuar em diversas áreas, isso a meu ver está errado. Um pedagogo é, a meu ver, um profissional capacitado a lidar com ensino fundamental 1 e na ausência de algum profissional formado com especialidade, aí sim o pedagogo poderia atuar. Mas dizer que a formação de um pedagogo ou pedagoga está atrelado ou em um nível superior sobre aos demais é errado. Não interessa o que ele acha. Eu acho que está assim, pronto, ora. Um profissional de história é muito melhor que um pedagogo. Ah, bom. Tirando assim a minha observação, eu já disse, puxarei a saidinha pro meu lado, ponto, acabou. Fala-se, segundo o Libânio, que a identidade profissional do pedagogo se reconhece, portanto, na identidade do campo de investigação e na sua atuação dentro da variedade das atividades voltadas para o educacional e para o educativo. Exatamente. O pedagogo é um profissional capacitado para o ensino de matérias básicas, não especialistas. Por outro lado, acho temerária essa classificação de campo de investigação. Que campo de investigação? O pedagogo investiga o quê? É um detetive por acaso? Faz alguma pesquisa específica por acaso? A meu ver, não. Exceto casos que se digam respeito a uma educação de forma abrangente e que lide assim, com questões conceituais, eu não vejo pedagogo algum realizando pesquisas. Portanto, esse tema de investigativo, a meu ver, é apenas para puxar saco. Não quer dizer que eles não possam fazer. Podem. Como eu já falei sobre um trabalho que, se possível, eu trarei aqui, como contraposição de um trabalho feito por uma pedagoga em um hospital. Pode-se falar que foi um trabalho investigativo? Sim. Também falava que o objetivo era a atuação em diferentes espaços. Mas eu não vejo isso aí como algo corriqueiro. Vejo apenas como uma coisa assim extravagante. Portanto, não é algo assim, padrão, algo que deveria ser tido como uma identificação aos pedagogos. É algo que é sim tido como uma identificação aos profissionais de informação específica. Com isso, a identidade do pedagogo está associada ao trabalho pedagógico desenvolvido tanto em espaços educativos formais quanto nos espaços educativos não formais. Concordo, exceto pelo fato de que isso não se resume aos pedagogos. Isso abrange também e especialmente os profissionais de formação específica. Os questionamentos sobre a atuação e formação do pedagogo durante a história do curso de pedagogia esclarece que cada documento oficial idealizado para as modificações do curso contribui para inacabáveis estudos referentes às suas funções atreladas às constantes transformações sociais que estão cada vez mais percebendo a necessidade de atuação desse profissional nos diversos espaços educativos. Basicamente,
esse último ponto esclarece que até hoje não há consenso sobre a atuação dos pedagogos. Porque, a meu ver, se não há consenso sobre a atuação, então não há consenso e não há como você estabelecer um caráter investigativo a este grupo profissional. Não. Apenas fala que existem diferenças e que estudos ainda não foram conclusivos no que tange ao esclarecimento de suas funções. Justamente por isso, porque é um profissional, com todo respeito aos pedagogos, que serve ali para Fundamental 1 e para substituir na ausência de um profissional especializado. Portanto, a meu ver, isso daí, essa última frase que fala assim sobre a necessidade de atuação desse profissional, no caso pedagogo, nos diversos espaços educativos, ela meio que contrapõe, porque se você não sabe exatamente o que um pedagogo faz, afinal está claro que não há consenso. Como você pode afirmar que percebe-se a necessidade desse profissional em diversos espaços educativos? Ora, a meu ver, é uma contraposição de senso, ora. Como você pode dizer que percebe essa necessidade, se essa necessidade sequer foi abrangida na função desse profissional? Entretanto, novamente, pela minha definição, um profissional de pedagogia pode atuar, sim, em espaços educacionais não formais tranquilamente. Eu não tiro o mérito de atuação dos pedagogos. Eu reconheço isso. O que eu levanto o ponto aqui é que, se isso não é claro, é preferencial uma área de atuação específica de um profissional específico, no qual já tem um reconhecimento, seja pela sua formação, seja pela sua atuação. Isso é, é o exemplo que eu dei. Um professor de história sempre será preferível ao ensinar história que um pedagogo. Porque pode ensinar melhor, porque tem uma carga de formação mais especializada. Mas enfim, eu reconheço aqui, parece que estou apenas criticando, mas não. Eu reconheço o trabalho dos pedagogos. E reconheço também o caráter do trabalho, deste trabalho em si, que está servindo como base para o meu estágio. Reconheço perfeitamente. Acredito que é um trabalho fundamental. Mas que não pode, em hipótese alguma, ter um caráter exclusivista. Pois a identificação do campo em si pode ser, claro, se há discussões não acabáveis sobre as funções, como você pode dizer que há um campo de investigação. Não tem, pô. Diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia. Formação e atuação do pedagogo não escolar. Bom, nós vamos lidar um pouco com esse campo das diretrizes e sempre trarei a contraposição em relação aos profissionais especializados, tendo como foco os profissionais de história. As diretrizes para o curso de pedagogia estabelecem os princípios, procedimentos e planejamentos da formação do pedagogo para atuar nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, gestão educacional e nos espaços não escolares, mas de um modo menos prioritário. Perfeitamente! Educação infantil, ensino fundamental e gestão educacional. No nosso estágio sobre gestão educacional, houve sim o enfoque sobre a gestão pedagógica das escolas. Na gestão pedagógica das escolas, é preciso haver um coordenador pedagógico, ou seja, uma pessoa que vai avaliar os conteúdos de forma geral que devem ser trabalhados. Perfeitamente, isso aqui eu concordo perfeitamente. Ao passo que os conteúdos de forma específica são trabalhados pelos seus profissionais específicos. Ou seja, percebe-se aqui que não há qualquer menção à atuação em ensino fundamental 2,
Fundamental aqui é ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, bem como na atuação para formações de caráter específico. Ou seja, as diretrizes do curso de pedagogia, embora tenha sido reconhecido anteriormente de que ainda haviam dúvidas sobre essas funções, as diretrizes do curso de pedagogia estabeleceram que os princípios e os planejamentos na formação do pedagogo, isso é, o que irá guiar a formação de um pedagogo, é a área pela qual ele está voltada. Se um profissional de história ele está voltado para a história como ciência, seja isso aí o profissional formado em licenciatura ou o profissional formado em bacharelado, o profissional da pedagogia ele está um campo voltado para educação infantil, ou seja, a pré-escola, a educação fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, e a gestão educacional, além dos espaços não escolares, mas aí de um modo menos prioritário. Eu concordo perfeitamente. Um pedagogo pode atuar perfeitamente em todas essas áreas. Também no campo dos espaços não escolares. Novamente, com a ressalva, se há um profissional específico para uma área específica, é preferencial esse profissional específico em relação a um profissional formado em pedagogia. Continuando, autores como Franco, Libânio e Pimenta e Severo, em seus estudos, criticam as implicações sobre a formação e atuação do pedagogo, pontuando que todo profissional que lida com a formação de pessoas, seja na escola ou em outros espaços, é um pedagogo. Bom, a ideia de um pedagogo como sendo uma pessoa que lida com a formação de outras, por assim dizer, pode se encaixar também aos profissionais de formação específica, pois aí também estaria lidando com uma formação de pessoas sobre sua área específica. No caso, poderia afirmar que como professor de história eu seria um pedagogo. De acordo com os autores Franco, Libânio, Pimenta e Severo, sim. A meu ver, como a categorização de pedagogos e de professores, a mim ficou claro que há uma diferenciação entre uma coisa e outra. Então, eu acredito que essa ideia de um pedagogo seria restrita justamente a quem é formado em pedagogia, ao passo que os demais profissionais especializados receberiam um nome genérico de professores. O que, a meu ver, não está errado, não. Está perfeito. Você diferencia as coisas e dá maior transparência a elas. Ao você afirmar, por exemplo, que o pedagogo atua na educação infantil e fundamental 1, ao passo que um professor de história já tem-se a ideia de que atuará em fundamental 2 e ensino médio, quiçá também em faculdades ou em cursos de formação especializado. A meu ver, perfeito. Eu só discordo, sim, dessa ideia de que todo profissional que lide com a formação é um pedagogo. A meu ver, existe essa diferenciação de categorias, mas eu concordo com a ideia geral de que se as pessoas, de que os profissionais sejam estes formados em pedagogia ou em formação específica, eles lidam com a formação de pessoas. No entanto, esses autores ainda evidenciam que o documento direciona como base do curso de pedagogia a docência, sendo que esta faz parte de uma modalidade da pedagogia, e não o inverso. A atuação do pedagogo vai muito além de ser professor. A meu ver, isso aqui está errado. Um pedagogo é um professor de qualquer forma, sem o título. Fala assim, não, que o curso de pedagogia vai além da docência. Não, está errado. É claro que está errado. Um pedagogo, em qualquer situação, está de alguma maneira sendo um docente. Ao formular por exemplo, como
falei sobre uma rádio. Ao formular uma explicação dos porquês, ele está sendo um docente. Ele está ensinando alguém, mostrando-se como essa aplicação deve. Por mais que não seja necessariamente a pessoa que irá transmitir essa informação, esta pessoa não deixou de ser docente. Isso é, de ensinar, não está em um espaço não regular. Pelo contrário, ele continua sendo docente perfeitamente. Então, essa história de que há uma diferenciação, de que a atuação pedagógica vai muito além de ser professor, a meu ver, está errado. Um docente continua sendo um pedagogo, continua sendo professor, independente do local. Bom, enfim. Nós vamos parar por aqui. Eu acredito que tenha ficado claro essa diferenciação entre os profissionais de formação específica e os pedagogos, além da atuação, a diferença entre uma formação generalista e uma formação especialista. E nos vemos no próximo vídeo.